Bom, vamos voltar a uma questão aqui, que ao meu ver surgiu dúvidas e é um assunto interessante para a gente discutir, porque falamos muito em dependência, né? Independência funcional, independência da categoria. Deu a entender, Eduardo, que você prega que nós temos que, em alguns momentos políticos, né, nos atrelar ao partido, né, para poder ter ganhos, né, para a categoria, foi o que eu entendi. Se você pudesse explanar melhor essa ideia de como podemos nos atrelar ao partido, vestir a bandeira do partido, o sindicato ir para a rua, defender um partido, para que podemos ter ganhos para a categoria. Só um minuto. Três minutos para a resposta. Não, eu acho que eu fui mal interpretado. Eu realmente acho que cada um no seu quadrado. Mas o sindicato não pode se abster de uma participação na vida política do Estado. Porque o sindicato, ele, apesar de ser composto por elementos eminentemente técnicos, esses elementos estão sujeitos às intempéries da vida política. E qual que é a função do sindicato, nesse caso? Tá? É conseguir ajustar as demandas que o elemento político está passando às necessidades que o corpo técnico, que os gestores estão percebendo. Porque em política tudo muda de uma hora para outra. Se nós não tivermos essa postura firme em apoiar alguns, eu não digo partidos, eu digo candidaturas, alguns grupos políticos. Mas como que nós vamos decidir quais são os grupos políticos que nós vamos apoiar? É através da Assembleia. Nós não podemos ter medo. A partir do momento que se abriu já as discussões, as pré-discussões das campanhas, nós temos que abrir as discussões dentro do sindicato para saber qual é o posicionamento do sindicato em relação a essas candidaturas. Qual candidatura que o sindicato vai apoiar? Isso tem que estar muito claro, né? Embora não vai ser pacífica, né, e nem tranquilo, isso o sindicato tem que ter essa postura firme. Essa a ideia que nós estamos querendo. Só aproveitando, o Eduardo levantou há pouco que, quando das eleições do ano passado, entre as articulações que foram deslumbradas, os candidatos sequer recebeu alguns integrantes da nossa categoria para a conversa. Então, acho que nós temos que voltar o discurso nesse sentido, não de uma partidarização explícita, mas nós devemos sim nos politizar. Acho que isso é inevitável, não há como nós discutirmos de maneira meramente técnica, mas também a nossa proposta não é simplesmente, não, vamos abraçar de corpo e alma determinadas candidaturas. Não se trata disso. Porém, como o Eduardo falou, existem linhas de pensamento, assim como agora. Nós passamos por esse momento histórico que nós temos duas chapas e nossos interesses aqui são convergentes de ambas as chapas. Então, algumas dessas questões são... Tempo esgotado, candidato. Temos 2 minutos para comentar. Bom, com todo respeito, eu acho que não é verdade esse fato de ter procurado todos os candidatos e não ter conseguido a gente. O mentir é incompetência de articulação. Segundo, entendo que o sindicato, sendo sindicato público, né? Ou seja, nós, é diferente do sindicato civil privado, nós temos que apoiar propostas republicanas. Isso sim, isso nos interessa, nós somos carreira de Estado. Isso interessa a nós, né? Não partido, não bandeira. Isso não, porque bandeiras passam de 4 em 4 anos, elas brigam para ver quem chega no poder. Agora, proposta republicana que ficam, proposta de Estado, essa sim, nós temos que defender e ajudar a implantar.
o sindicato deve representar a categoria e, como tal, ele deve ter autonomia em relação à política partidária. O sindicato é algo muito mais complexo e ele não é apolítico, mas ele não deve ser vinculado a candidaturas, porque isso coloca em risco a nossa autonomia e o nosso direito de postular avanços para a categoria em qualquer que seja o partido que esteja ali. Então, reconhecemos o direito democrático de cada membro do sindicato e até mesmo dos seus diretores de fazerem essa ou aquela opção partidária. Agora, é totalmente inconveniente, um desrespeito à autonomia sindical, o atrelamento de um sindicato a um determinado tipo de candidatura. Nós desaprovamos isso veementemente. Como sindicato, se deve dialogar com todos os candidatos, apresentar a nossa plataforma a cada candidato e respeitar as opções de cada indivíduo dentro da votado, por favor. Vamos à réplica, 1 minuto. Concordo veementemente com a postura do nosso colega Fausto. Até por isso, a minha preocupação quando o candidato da outra chapa fala que nós somos governo, nós somos Estado, nós não estamos vinculados a esse governo, independente da nossa função de confiança. Por isso, eu defendo que o presidente ou um dos diretores fique por conta do sindicato, porque esse governo passa. E nós temos que fazer um trabalho de médio e longo prazo para a categoria. É isso que nós temos que lutar. É isso que nós almejamos enquanto chapa e enquanto instituição.